E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Existem momentos no mercado cripto que parecem pequenos demais para chamar a atenção, até que você olha para trás e percebe que eles eram o início de algo gigantesco. E hoje, dois desses momentos acabaram de acontecer ao mesmo tempo em lugares totalmente diferentes, mas que quando você junta os dois, o sinal para o XRP fica impossível de ignorar. De um lado, um país inteiro começa a usar a tecnologia Ripple XRP para pagamentos internacionais reais. Não teoria, não promessa, uso verdadeiro. Do outro, analistas detectam que a oferta do XRP no mercado está secando numa velocidade que aponta para um possível supply shock, e alguns já falam em valorização de até 100 vezes. Adoção subindo, oferta caindo, e você sabe o que acontece quando essas duas forças se encontram. Isso não é coincidência, é convergência. E se você quer entender esse movimento antes do resto do mercado, então já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, porque o que eu vou te mostrar aqui pode ser exatamente o ponto de virada que muita gente só vai perceber quando for tarde demais. Durante anos, o XRP foi chamado de o candidato perfeito para pagamentos globais. Era teoria, era promessa, era conversa. Todo mundo falava, ninguém via acontecer, até que do nada aconteceu. O XRP, junto com a Redot Pay, ativou pagamentos instantâneos usando XRP e stablecoins como ponte na Nigéria. E se você acha que isso é relevante, você não está prestando atenção. A Ripple, junto com a Redot Pay, ela ativou pagamentos instantâneos usando o XRP e stablecoin como ponte lá na Nigéria. Muitos acham essa notícia irrelevante, mas não estão prestando atenção. A Nigéria é um dos maiores centros de remessa do planeta. Milhões dependem de transações internacionais todos os dias. E agora essas transações são feitas em segundos, com taxas quase zero, usando o XRP como infraestrutura. Isso não é mais potencial, isso é adoção real, funcionando, rodando, provando que o XRP não é um conceito, é uma solução prática para um problema global. Nós vemos aqui que a Ripple Payment acelera XRP e stablecoins através da faixa NGN. A mais recente parceria da Ripple com a Redot Pay desbloqueia pagamentos instantâneos em NGN a partir do XRP e stablecoins, estendendo a liquidação rápida de ativos digitais para usuários de mercados emergentes que buscam liquidez transfronteiriça mais rápida e econômica. Nós vemos aqui que pagamentos Ripple potencializam XRP e stablecoins através de novo portão NGN. A Ripple anunciou, em 2 de dezembro que a Redot Pay integrou o pagamentos Ripple para expandir na sua rede de pagamentos com stablecoin e lançar o recurso Envie Cripto Receba NGN, onde usuários podem enviar XRP ou stablecoins e receber naira nigeriana NGN por meio de contas bancárias locais. A atualização fortalece a capacidade da Redot Pay de atender às necessidades de liquidação de mercados emergentes. Nós vemos mais aqui abaixo que esses detalhes foram definidos como a fricção contínua nos canais de remessas globais, onde os custos permanecem altos e os tempos de liquidação podem se estender por dias, empurrando os usuários para alternativas digitais mais eficientes. E é assim que as maiores revoluções começam, não com os Estados Unidos, não com a Europa, mas com um país que ninguém está olhando. Hoje é a Nigéria, amanhã pode ser qualquer outro país que precisa cortar custos, acelerar remessas, fugir de sistemas bancários falhos. Essa é a primeira peça do dominó. Tá entendendo o peso disso? É o primeiro dominó caindo, e quem enxerga antes é quem lucra primeiro. Então mostra que você faz parte da Elite Cripto, ativa as notificações, deixa o like e compartilha, porque o próximo ponto vai te mostrar o gatilho que pode acelerar tudo isso. Agora entra a segunda matéria. Enquanto um país começa a adotar o XRP para movimentar dinheiro real, analistas começam a notar algo que pode se tornar o maior gatilho explosivo dessa narrativa. O XRP disponível no mercado
ele está desaparecendo. Como eu já venho mencionando e muita gente não está prestando atenção nisso, o XRP disponível no mercado, ele está desaparecendo. Não é vendendo, não é despejando, é sumindo, saindo de circulação, travado, retirado, estocado em tesourarias, custódia e reservas estratégicas. Nós vemos aqui nessa matéria que choque de oferta do XRP à vista. Analista prevê valorização de 100 vezes o preço do XRP. Nós vemos aqui que o lançamento de vários ETFs spot do XRP abriu um novo capítulo no mercado e já está gerando debate sobre como a oferta e a demanda podem mudar ao longo do tempo. Alguns analistas dizem que o setor está começando a entender como os fluxos institucionais podem remodelar a estrutura do XRP, especialmente se o impulso crescer no ritmo observado em outros ativos importantes. Essa discussão se intensificou desde a aprovação dos ETFs do Bitcoin, que criaram uma ponte direta para investidores tradicionais que buscam exposição sem a responsabilidade de custódia. Os números iniciais de entrada sugerem que o interesse é maior do que muitos previam e que alguns observadores acreditam que essa tendência pode se acelerar à medida que os investidores buscam diversificação além do Bitcoin. O roteiro de longo prazo para um cenário de multiplicação de 100 vezes. O analista de mercado Chad Stengraber compartilhou um modelo detalhado que descreve o que poderia acontecer se os ETFs de XRP experimentassem fortes entradas diárias de capital. Ele explicou que sua projeção utiliza uma estimativa média de cerca de 90 milhões de entrada em cada fundo diariamente, um nível que ele acredita que pode remodelar o mercado muito mais rapidamente do que muitos esperam. Em seguida, uma participação institucional mais robusta poderia gerar uma segunda onda da demanda. Por isso, casos de uso de liquidação global a longo prazo poderiam fornecer a base para um crescimento sustentado de valorização. Ele reconheceu que os mercados raramente passam essas fases de forma clara e que muitas variáveis precisam se alinhar para que tal resultado ocorra. Seus cálculos apontam para um cenário em que a compra contínua de ETFs poderia impulsionar o XRP para uma valorização de 100 vezes. Ele estimou uma meta de longo prazo próxima a 220 por token e enfatizou que essa projeção se baseia na força da demanda institucional regulamentada. Ele também observou que a atividade normal no mercado poderia acelerar ainda mais a valorização durante períodos de maior liquidez. Mais abaixo aqui nós vemos o que os investidores devem acompanhar a seguir, né? Por hora o foco permanece em alguns indicadores chaves: reservas cambiais, entradas de liquidez, atividade institucional e o comportamento do preço em níveis significativos de resistência. Esses fatores podem oferecer os primeiros indícios sobre a materialização de um choque de oferta real. E quando você junta os gráficos, o que aparece é exatamente isso que especialistas chamam de supply shock: oferta despencando, liquidez evaporando, livre circulação diminuindo mês após mês. Agora pensa comigo, o que acontece quando um ativo começa a ser usado para pagamentos internacionais exatamente no mesmo momento em que ele se torna escasso no mercado? E é aí que as duas matérias finalmente se encontram, e quando elas se encontram, você vê a tempestade perfeita. De um lado, o XRP finalmente cumpre o propósito pelo qual ele foi criado, ser a ponte global para pagamentos. Do lado B, a quantidade de XRP disponível para quem quiser comprar está secando. Um ativo que começa a ser adotado globalmente, um ativo que simultaneamente fica mais raro, isso não é coincidência. Esse é o tipo de combinação que muda ciclos de mercado e muda rápido. E antes da gente fechar essa visão, olha o que o gráfico está mostrando agora. O XRP ele continua trabalhando dentro de um canal de baixa, respeitando a mesma linha de tendência que segurou todos os movimentos desde agosto. O preço está na região dos $2,03, pressionado pelas médias móveis de 9 e de 20 períodos, ambas inclinadas ainda para baixo. A EMA de 9 segura a primeira batida e a EMA de 20 fecha a porta logo acima entre 2,13 e 2,16. Enquanto o XRP não romper
romper 2 dólares e 10 e principalmente 2,16, ele continua nesse ciclo de fraqueza estrutural. O RSI confirma que está em 41 a 45 pontos. Isso não é força compradora, isso é um mercado cansado, mas não exaurido. E isso importa porque se perder os 2 dólares, abre espaço para buscar 1,95 e 1,90. Mas se romper 2 dólares e 16, se romper 2 dólares e 35, aí sim a estrutura vira e o próximo ciclo ganha espaço para começar. Ou seja, tecnicamente o XRP ele continua o quê? Comprimido. Fundamentalmente ele está drenando oferta, e quando o técnico e fundamental se alinham, a história nunca fica parada por muito tempo. O XRP não está apenas começando a ser usado como infraestrutura financeira, ele está começando a ser usado justamente quando o mundo descobre que não tem XRP suficiente para todo mundo. A adoção cresce, oferta encolhe, e quando essas duas curvas se cruzam, o mercado reage do único jeito que sempre reagiu na história da economia, com um movimento violento. Se esse dominó começar a cair país após país, se a adoção continuar crescendo, se a oferta continuar encolhendo, então quem só acordar quando o preço estiver explodindo vai ter que aceitar que o aviso estava aqui o tempo inteiro. Agora que você tem a informação que a maioria vai ignorar até ser tarde demais, então já se inscreve agora, deixa o like e compartilha, porque aqui a gente não segue o hype, a gente antecipa ele. Esse é o tipo de insight que separa quem reage de quem lucra primeiro. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.